Sábado, hoje é dia 18 de abril de 2026, o sábado tá bem fresquinho. Mas vamos falar um pouco da vida eu amo esse cara, Abraão. Poucos homens tiveram tanta influência nas religiões do mundo, reverenciado por judeus, muçulmanos e também por cristãos. Abraão é considerado um gigante das Escrituras. É um exemplo de notável fé. A Bíblia chama de pai de todos os que têm fé. Mas por que Abraão é tão respeitado assim? Um dos grandes motivos é que ele é a única pessoa a quem a Bíblia se refere especificamente como sendo amigo de Deus. Mas ela faz isso em três vezes. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, Isaías, capítulo 41, versículo 8 e Tiago, capítulo 2, versículo 23. Mas em outros sentidos, Abraão era uma pessoa comum, assim como nós. Ele enfrentou muitas dificuldades que nós também enfrentamos e foi bem sucedido lidar com elas. Você quer saber mais como Abraão fez isso? Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse notável homem. Vamos falar da formação de Abraão. Ele nasceu em 2018, antes da Era Comum, e foi criado em Ur. Essa cidade era grande e próspera, mas estava mergulhada na adoração de ídolos. É possível que Tera, pai de Abraão, estivesse entre os que adoravam vários ídolos. Mas Abraão não. Ele escolheu adorar apenas o único Deus verdadeiro, o soberano e altíssimo, criador de todas as coisas, Senhor Jeová. E não essas imagens esculpidas, vida de outros deuses. O que motivou Abraão para que ele pudesse se tornar ou tomar essa decisão? Sabemos que sua vida coincidiu de 150 anos com a de Sem, que foi filho de Noé. Caso ele tenha tido contato com esse homem bem mais velho, como isso deve ter afetado ele? Talvez Sem, filho de Noé, lhe tenha contado como foi sobreviver ao grande dilúvio global. Ele também pode lhe ter ensinado a importância de você adorar o único Deus verdadeiro, o nosso Senhor Jeová. O Deus que preservou Sem, filho de Noé, e a sua família durante esse grande dilúvio. Mas quer tenha sido por meio desse homem, Sem, filho de Noé, quer tenha sido por meio de outros homens, Abraão aceitou o que aprendeu sobre o único Deus verdadeiro, sobre Jeová. Mas quando Jeová, o examinador dos corações, observou Abraão, ele viu coisas boas em Abraão e ajudou a se tornar um homem ainda melhor. A vida de Abraão teve plena e empolgante, foi plena e empolgante, muitas vezes desafiadora, mas de modo algum sem sentido. Agora vamos ver algumas coisas pelas quais Abraão passou. Quando Abraão morava em Ur, Jeová o orientou a deixar a sua terra natal e ir para uma terra que Jeová mostraria a ele. Embora Abraão e Sara, sua esposa, não soubessem todos os detalhes para onde iam e por que iam, eles mesmo assim obedeceram a Jeová. Mais tarde, Abraão e Sara, sua esposa, passaram a morar em tendas na terra de Canaã, vivendo como residentes forasteiros pelo resto de sua vida. Abraão e Sara, sua esposa, ainda não tinham filhos quando Jeová prometeu fazer de Abraão uma grande nação. Ele prometeu também, Jeová, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Só que mais tarde, Jeová confirmou essa promessa a ele. Jeová disse a Abraão que sua vida seria de grande descendência, seria tão numerosa como, olha só, como as estrelas do céu. Em número, né? Mas quando Abraão tinha 99 anos e sua esposa Sara quase 90, Jeová prometeu que eles teriam um filho.
Isso é impossível do ponto de vista humano. Mas Abraão e Sara, sua esposa, logo descobriu que nada é extraordinário demais para Jeová. Um ano depois, Abraão estava com 100. Abraão se tornou pai de um único filho, a quem deu o nome de Isaque. Jeová prometeu especificamente que por meio de Isaque a humanidade teria grandes bênçãos. Anos mais tarde, Jeová fez um pedido muito incomum a Abraão. Olha só, que ele sacrificasse seu amado filho, Isaque. Apesar de o jovem Isaque não ser casado e não ter filhos, Jeová pediu isso a Abraão. Mas a ideia de você perder seu filho deve ter sido muito angustiante para Abraão. Mas mesmo assim, ele se preparou para obedecer às ordens de Jeová, oferecendo Isaque ao sacrifício. Abraão acreditava firmemente que Jeová Deus tinha poder para ressuscitar Isaque novamente, se fosse necessário, a fim de cumprir as promessas, a sua promessa. Olha só, mas bem na hora, mas bem na hora que ele tinha que Abraão oferecer o seu filho, Jeová interveio dizendo: opa, não precisa. Salvando Isaque. Ele elogiou Abraão por sua notável obediência, por notável fé. Daí, repetiu suas promessas que tinha feito a Abraão. Depois de 175 anos, de vida de Abraão, Abraão adormeceu na morte. A Bíblia diz que ele morreu numa boa velhice, idoso e satisfeito. Assim, Abraão viu o cumprimento de outra promessa de Jeová, que ele teria uma grande vida, uma vida longa, e que ele, Abraão, morreria em paz. Mas olha só, o legado de Abraão é muito mais que um personagem religioso e histórico de um passado distante. Até hoje, sua história é viva, fornecendo um excelente exemplo para todos nós. Vamos considerar 4 qualidades de Abraão que ele demonstrou. A gente vai começar com a qualidade que talvez seja a mais conhecida por nós, sua notável fé. O nome original de Abraão era Abrão e de sua esposa Sarai era Sarai. Mais tarde, Jeová mudou o nome de Abrão para Abraão. Não, seu nome era Abrão, mudou para Abraão, que significava pai de uma multidão. E mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Para facilitar, vamos então deixar o nome de Abrão como Abraão e o nome de Sarai como Sara. Vamos agora falar um ponto importante. Jeová é o nome de Deus conforme revelado na Bíblia. O nome de Deus, Jeová, aparece cerca de 7.000 vezes nas escrituras hebraicas, o Velho Testamento, a Bíblia. Da Bíblia, né? A das escrituras sagradas, usada pelas testemunhas de Jeová, utiliza esse nome no artigo Testemunhas de Jeová e também 237 vezes no Novo Testamento, escrituras gregas. Aqui vai estar onde você pode, ou melhor, onde aparece, conforme o site oficial das Testemunhas de Jeová, o jw.org. Ele aparece nas escrituras hebraicas do Antigo Testamento. Isso ocorre com uma grande frequência. Ele aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 2, versículo 4, e sendo muito comum em livros como Salmos, Isaías e Jeremias. As escrituras gregas ou o Novo Testamento nos mostra que a tradução do Novo Mundo inclui o nome de Jeová em 237 vezes, como foi dito, em 237 ocasiões, principalmente onde os escritores bíblicos citam diretamente textos hebraicos. Eu vou dar um exemplo chave para você, onde você pode estar encontrando o nome do verdadeiro Deus. Então, atenção. Lemos em Êxodo capítulo 3, versículo 15, onde identifica o nome de Jeová como sendo memorial para todas as gerações.
Já em Salmos 83:18, destaca o nome Jeová como o Altíssimo sobre toda a terra. Em Isaías, capítulo 42, versículo 8, afirma assim, que eu sou Jeová, e ainda fala que esse é o meu nome. Você entendeu? Logo em Atos, capítulo 2, versículo 14, versículo 20 ao 21, dá um exemplo de uso do Novo Testamento. A maioria das Bíblias substituiu o verdadeiro nome de Deus, Jeová, por Senhor, por Deus, em letras minúsculas. Mas, pessoal, isso não é um nome, e sim um adjetivo. Qualquer criança recém-formada na escola sabe o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é qualidade, verbos, tananã, tananã, tananã. Então, desculpa. Deus, soberano, criador, altíssimo, não é o nome de Jeová. O nome de Deus, o criador, e não como falam, Big Bang, evolução, terra plana. Meu Deus, estudaram para terminar nisso? Você fazer faculdade, ser teólogo, ser astrólogo e achar que a Terra é plana e falar que Deus é nome? Poxa, qualquer idiota sabe que Deus é título, é qualidade, não nome. Acreditar em dízimo, acreditar em quem morreu vai pro céu, estudar para acabar nisso. Na Bíblia está dizendo que isso foi abolido na vinda de Jesus. Então, faz isso quem quer pegar o seu suado dinheiro e promete uma vida no céu. Vai. Por favor, leiam a Bíblia e não acreditem, por preguiça de ler, em quem fala só bobeira. Beleza, espero que vocês acreditem. Aquele beijo, tchau, tchau.